Há 2 anos atrás, eu te trouxe para Lake Mary e hoje nós estamos revisitando essa localização para eu conversar com você quais são as minhas percepções 2 anos depois. E antes de nós começarmos a nossa conversa, eu quero te convidar a assistir um vídeo que eu fiz nessa região de uma casa de altíssimo padrão, num condomínio super exclusivo com apenas 23 casas. Te garanto que vale a pena você conferir. E por que eu estou te convidando a assistir esse vídeo? Porque eu estou a exatamente 800 metros dessa casa. Aonde eu estou exatamente nesse momento é uma praça central de Lake Mary, onde a gente tem vários restaurantes, um café, que 2 anos depois se transformou já em 3 lojas, então ele era uma, ele cresceu, é super gostoso. Cold Brewer, bem gostoso mesmo. O que isso te traz de benefício é a infraestrutura. Lake Mary é muito bem estruturado. Nós vamos ter um corredor comercial grande que vai ter restaurantes, escolas de balé, aulas extracurriculares, supermercados, lojas, pequenos comércios, enfim, você tem toda uma infraestrutura estabelecida. Qual que é a grande mudança que eu vejo? É a consolidação e crescimento. Ao chegar aqui, num dos lados da via que nós estávamos, eu já vejo uma área toda sendo preparada para receber, imagine o quê? Mais um ponto comercial. Então Lake Mary, por mais que seja uma região novamente, solidificada, continua se transformando e ainda ficando mais forte. Lake Mary está no Seminole County e ela é conhecida por ter um distrito escolar muito bom. Aqui tem a Deloitte, que é uma grande empresa americana. Nós temos outras grandes empresas estabelecidas e, por incrível que pareça, apesar de Lake Nona ser conhecida por uma cidade tecnológica, aqui em Lake Mary também tem muita tecnologia. A fibra ótica foi um dos primeiros lugares que chegou, foi aqui. Então Lake Mary é muito desenvolvido. Nós estamos bem ao norte de Orlando e quando eu falo bem ao norte de Orlando, eu diria meia hora. Mas é um lugar único, pitoresco, com casas grandiosas, grandes condomínios com campos de golfe e ao mesmo tempo eu tenho aquelas casas de rua. Não chega a ser um subúrbio americano, mas a gente tem esse mix. E esse mix é importante ser entendido pelo cliente para que ele decida se agrada a ele ou não. E por que eu digo isso? Porque ao lado do condomínio que eu mostrei, se você andar até o final da rua, daqui a pouco você tem casas um pouco mais simples. Tá tudo certo, as pessoas são pessoas de bem, tá tudo ok. Só que elas são um pouco mais simples. Então existe esses contrastes. E olha só que interessante, quando nós falamos de mercado imobiliário e questão de valores, Lake Mary continua sendo uma das áreas mais valorizadas de Orlando. Se nós formos pegar uma townhome, Windermere e Lake Mary é mais caro. A mesma coisa para single family home, a mesma coisa para as casas de alto padrão. Por quê? Porque a gente tem um ambiente também prestigious, que você vai ver que eu comento sobre isso no vídeo da casa de alto padrão, e ela é muito maior. Lake Mary, por exemplo, quando eu comparo ela ao Windermere, é uma região maior, então acaba que eu tenho mais opções. Porém, assim como o Windermere raiz, o Windermere ou Town of Windermere, nós temos casas bem mais antigas e são poucos os condomínios novos e um deles é aquele que eu te mostrei.
E agora um depoimento, o que é interessante? Você sabe que eu ando por Orlando inteira. E se você me perguntar, Patrícia, você moraria em Lake Mary? Eu moraria. Moraria num condomínio como aquele que eu te mostrei na semana anterior, moraria num outro condomínio no sentido contrário, que se chama Heathrow, que é uma graça, ele tem todos os tipos de casa ali dentro, ele é como se fosse um Kings Point do lado de Windermere, né? Se a gente for lá para o lado oeste. Tem vários lugares aqui que eu moraria, inclusive no final da rua do condomínio que eu mostrei, já tem 2 casas novas, muito grandes, e por exemplo, e são casas de rua. Eu moraria tranquilamente numa situação como aquela. Não pelo motivo da casa ser uma casa grande, mas eu entendo a dinâmica, eu me sinto confortável, eu gosto de uma vegetação mais madura, eu gosto de ruas calmas, ao mesmo tempo próximo da área comercial. Então assim, Lake Mary é um lugar que tica várias caixinhas. E uma pergunta deve ter ficado no ar. Esse é o melhor lugar de Orlando para se viver? A minha resposta para você é depende. O ideal é você entrar em contato comigo, nós conversarmos e eu dividir com você essa e outras localizações para você entender qual é a melhor para você e para sua família. E caso tenha ficado alguma dúvida, você tenha alguma curiosidade, entre em contato comigo por WhatsApp, por e-mail ou por telefone. E eu te vejo no próximo vídeo.